palavra como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados ouvintes, nesta tarde nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos meditar um pouquinho, né? Esta é uma carta muito interessante. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo. Eu vou ler 2 versículos, o 3 e o 4, que diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é uma palavra interessante para os dias de Paulo e para os dias atuais também, né? Porque neste capítulo 4, Paulo começa apresentando uma conclusão a partir do que ele disse sobre seu ministério. Certamente havia algum questionamento, que aí ele chega tratando sobre o seu ministério, né? E aí ele diz que esse ministério é o ministério do Novo Testamento, o ministério do Espírito. O Espírito de quê? O Espírito de vida e de justiça. Então ele faz tipo assim um balanço do que é o ministério dele, né? Um ministério glorioso de liberdade. E Paulo diz que não recebeu esse ministério por habilidades humanas. Quando ele diz por mãos humanas, ele está falando de habilidades humanas. Mas ele diz que recebeu pela misericórdia de Deus. E depois ele vai dizer que ele não tinha condições, né? Foi pela misericórdia de Deus, para que ficasse bem claro para os opositores dele, que achavam que ele estava se aproveitando daquilo que Deus lhe deu. Por isso que ele diz também, desfalecer significa, quando ele fala no desfalecimento daquelas pessoas, o que é que significa isso, irmão Miranda? Significa cansaço ou desesperar-se. Então não importa o quanto seja difícil a tarefa ou a intensidade da oposição. Estou falando porque Paulo estava sofrendo isso. Mas aí Paulo diz assim: eu não vou me abater jamais, jamais eu irei me abater, nem bater em retirada. Mas ele fala, irmãos, ou ele falou com ousadia. Por quê? Porque ele estava motivado e sustentado pela graça de Deus. Então a preocupação de Paulo era combater aquilo que havia de errado no meio dos irmãos, mostrar para eles que a oposição ela existe, mostrar para os irmãos ali de Coríntios que tem situações difíceis, mas que os irmãos não desfalecessem, não batessem em retirada, continuassem, seguissem em frente com ousadia, mostrando que a graça de Deus havia nele e precisava estar nos irmãos também. Então, quando ele diz aqui, ainda
versículo 1 até o 3, quando ele fala no oculto, aqui significa que Paulo rejeitava a astúcia para falsificar a palavra de Deus. Então tinha alguém no meio que era cheio de astúcia, que estava ali querendo falsificar a palavra de Deus, pregando a palavra falsa para os irmãos, tentando desfazer aquilo que Paulo tinha dito. Porque, irmãos, outra coisa não, mas quando o negócio é falso, o camarada fica batendo na tecla, batendo, até inverter os valores. Porque a palavra verdadeira, quando chega, você fala uma vez e todo mundo entende. Mas quando vem a falsa, aí o camarada fica batendo, alimentando, até desfazer a verdadeira e as pessoas acreditarem que a verdadeira é a falsa. Isso é uma especialidade do sapirico. Ele tenta inverter os valores. Veja que desde o início da criação, quando ele chegou para Eva, né, através da serpente, quando ele usou a serpente para Eva, ele não disse assim: olha, aquela árvore ali do meio do jardim, Deus disse que não era para comer, não. Foi assim que ele disse? Não, não foi assim não, irmãos. Ele disse: Deus disse. Entendeu? Mas não falou o que Deus disse de verdade. Ele inverteu o negócio de um jeito que aí pegou Eva pela palavra. É aí onde a gente precisa ter cuidado com esses valores invertidos de hoje, como estavam lá nos dias de Paulo também. Ele ia chegar aonde? Ele ia chegar onde os ímpios têm uma barreira, né? Quando ele diz lá no versículo de número 4, ele diz: nos quais o Deus deste século, ele estava falando de Satanás, do sapirico, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não acreditam em Deus, para que eles não vejam a glória de Deus na vida das pessoas e queiram também seguir aquela vida que o povo de Deus segue. Por isso que quando ele fala, os ímpios têm uma barreira a ser ultrapassada. E qual é a barreira? É o Deus deste século. Não é que Satanás comanda o mundo não, irmão. Quem comanda o mundo é Deus. Mas ele está perambulando pelo mundo, fazendo maldade e colocando aquilo que Deus não quer que seja colocado, ele coloca. Ele chega, bate na tecla e massacra até o camarada acreditar que aquilo é verdade. Então ele diz: o Deus desse século cegou a mente deles. A mente é no sentido de entendimento, para que as pessoas não entendam a palavra de Deus, não acreditem em Deus e não sigam a Deus. Em função do engano, ele é um enganador. A especialidade dele é enganar, é fazer com que as pessoas sejam enganadas, pensando que a verdade é aquela enganação. Então, às vezes, o que o mundo pensa ser verdade é uma tremenda mentira, um tremendo engano. E aí Paulo vai chegar e vai falar sobre a imagem de Deus. Ele diz: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós que somos cristãos não podemos ter dúvida disso, irmão, de jeito nenhum. Quem é o Filho de Deus? É Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que ele amou o mundo de uma tal maneira inexplicável por palavras, que deu o seu Filho único, o que ele tinha de mais precioso. Aí Paulo diz aqui no versículo de número 5, né, que ele revelou-nos com perfeição Deus Pai. Quem foi que revelou para nós Deus Pai com perfeição? Foi Jesus, o Filho de Deus. Embora os seres humanos tenham sido criados à imagem de Deus, por causa do pecado, irmão, nós perdemos o relacionamento perfeito com Deus.
O relacionamento nosso com Deus não era torto, não, era perfeito. Mas o pecado veio, nos tirou da presença de Deus e colocou ali uma barreira de separação. Então agora aquilo que era perfeito não existia mais. E a imagem do Deus Criador, irmão, ficou ofuscada na presença do homem, ou diante do homem. Ficou ofuscada, a gente não via mais Deus como era para ver. Por isso, Jesus Cristo restaura os cristãos, todos eles, a condição em que foram originalmente criados para desfrutarem das bênçãos divinas em sua plenitude, não é na metade não, em sua plenitude. Quem? Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que a mensagem de Paulo é que Cristo é divino, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas para que nós possamos nos chegar a Ele, há uma condição. E qual é a condição, irmão Miranda? É se arrepender. Por isso que a mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. E a mensagem de Pedro foi: arrependei-vos. A mensagem de Paulo também é a mesma: arrependei-vos. Quer se chegar a Jesus? Quer. Então esteja na condição de servo. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa ter um encontro verdadeiro com Ele. Mas, irmão Miranda, eu não sei como é que faz isso, então faça aí agora. Diga: Jesus, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades. E escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa encontrar contigo naquele grande dia, no dia glorioso do Senhor. Por isso que Paulo descreve a si próprio e aqueles que ministravam com ele como escravos do povo. Eles serviam aos coríntios por amor a Jesus, ou por amor de Jesus. Entendeu, meu irmão? Então, que nesta noite você possa ter o entendimento de que o mundo está cego. Muitas vezes a gente vai pregar, o camarada, eu não quero ouvir. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. Foi o lapeta que cegou o entendimento do mundo. E muitas vezes o camarada, porque tem um pouquinho de dinheiro, ele acha que tem tudo na vida. Mas não tem. Todo ser humano precisa de uma reconciliação com Deus. É necessário que nós nos reconciliemos com Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos, para que nós possamos ter o nosso lugar garantido no céu. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, que nesta noite nós possamos ter o entendimento que é necessário o arrependimento para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Nordestinamente